Pedro e João, do ordinário ao extraordinário. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos. O que é homem sem letras e indoutos? Não sabe ler, não sabe escrever, não tem conhecimento e nem cultura alguma, sem fama, sem estudo, mas a presença de Jesus transformou a sua história, né? Este sermão é uma jornada biográfica que nos mostra como esses dois discípulos viveram, melhor dizendo, uma transformação profunda, tornando-se colunas da igreja primitiva. Vamos refletir como mesmo Jesus, que os chamou, moldou e enviou, também nos chama hoje, né? O chamado, vinde após mim. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, aos quais lançavam a rede ao mar, e disseram, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Pedro era impossível, um líder nato, mas também precipitado. Foi chamado em sua rotina diária. Lançou redes, não havia nada místico, apenas um convite direto de Jesus. Então estava lá Pedro, vocês conhecem a história, pescador profissional, bom no que fazia, experiente de mar, conhecedor de peixe. Qual que era a vida de Pedro? Pescava para comer, mas mal conseguia pagar os impostos de Roma, estava falido. Naquela época Roma imperava e todo mundo tinha que pagar imposto. Se não pagasse, os soldados iam lá na sua casa e tomavam o que você tinha. Pedro tinha uma sogra doente em casa e uma filha. Era só isso que Pedro tinha. Uma casinha feita de pedra, próxima à praia. Não tinha nada. Sofredor. Guerreiro. Aquela noite ele tinha ido pescar, não pescou nada, já estava até acostumado a ter dia que não pega nada. Por mais que tivesse experiência, a vida dele estava trancada. Porque uma coisa é certa, quando eu falo de chave, dou a chave, peço para você crer, não é à toa. Quando a vida de uma pessoa está trancada, irmão, você pode ser o melhor no que você faz. Você pode ter talento, você pode ter capacidade, tu pode ter condição, tu pode ser o cara, a mulher. Para você a coisa dá tudo errado e está tudo trancada. E você repara que tem gente que não tem nem metade da tua capacidade, nem metade, não é nem metade do que tu é, e as coisas para ela dá tudo certo. Pedro, ele tinha muita capacidade, porém a vida dele estava trancada. As coisas para Pedro não davam certo não, onde ele punha a mão, a coisa avacalhava, até a sogra que foi morar com ele ficou doente. Não pegava mais peixe nenhum. Acho que estava devendo já para Roma, com medo de os soldados dar uma visitinha na casa dele. Coisa não estava boa para Pedro não. Mas ele não era um pescador capacitado, experiente, cheio de conhecimento do mar e dos peixes? Sim, mas é aquilo que eu estou te falando. Você pode ser um bom, você pode ser ótimo no que você faz, mas se para tua coisa está trancada, já era. Não vai dar certo, não vai acontecer, não vai virar. Sempre você vai achar anormal. Poxa, comigo as coisas parecem ser anormal, para todo mundo é normal, para mim é anormal. E é mesmo, está trancado. Está travado. E por mais que você se esforce, não dá certo. Isso tanto na vida sentimental quanto na econômica.
Quando eu era moleque, eu achava que aqueles caras feios que pareciam um sapo, achava que eles não arrumavam a mulher de jeito nenhum. Eu parava para pensar assim, esse camarada aí vai demorar a casar. Você já reparou que homem feio só arruma mulher bonita? Por quê, profeta? Não está trancado para eles, ué. E às vezes para alguém que tem presença, o corpo atlético, é uma pessoa dedicada, dinheiro, às vezes até, e não consegue o que, a não ser interesseiro, né? Estou falando de mulher, ser humano, né? Estou falando de interesse. Né? Não consegue o que o feião lá, que não tem nada, o carro dele é uma bike, se a mulher quiser andar, entrar, subir na garupa atrás da bike dele, mas consegue as mulheres bonitas. Os caminhos estão abertos, não tem nada fechado, não. Ah, esse aí tem a pombagira, profeta. Olha, precisa analisar, né? Às vezes não é pombagira, às vezes para ele está aberto as coisas. Nem tudo é demônio. Vamos ser inteligentes. Nem tudo é diabo. Assim como tem mulher também que, você já reparou? A mulher feia que dói, né? Toda desbarrancada, atrapalhada. Não vou nem falar aqui os problemas, que vai dar problema aqui, né? E você pega só um homem bonito, rapaz. Eu fico observando às vezes, falando, ai, é uma coisa que às vezes é capaz de você pensar até que é macumba, mas não é. É que para ela os caminhos estão abertos. Ela é bonita e ainda aquela que obedece ela, que trata ela igual uma princesa, que faz tudo por ela. Apesar de mulher não gostar muito de homem assim, né? Não adianta falar que gosta não, que eu conheço a parte feminina da mulher, né? Eu conheço instinto de mulher. Não sou nenhum expert, mas eu já tenho um pouquinho de idade, já tô meio velho, já dá para aprender algumas coisinhas, né? Entende? Então o camarada faz tudo por ela. Você até acha que ele é um bobão. O bicho tem presença, o bicho ganha bem, o bicho é trabalhador. E a mulher pisa, manda, desmanda. Você nem entende como. Os caminhos dela estão abertos. Agora, quando o caminho está fechado, a mulher pode ser aquele avião Boeing 07, aquela coisa que chama a atenção aonde chega, que ela só arruma tranqueira. E, infelizmente, por ela ser bonita, o diabo ainda vem com as propostas de se vender, né? Acontece muito isso aqui no Brasil. Se vende que você ganha dinheiro. Sabe o que é se vender, né? Você tem um corpão, você é bonita. E ela acaba tendo tanta decepção amorosa que acaba pendendo pro lado de lá. Ou se for ambiciosa, dinheiro fácil. Então, quando as coisas estão trancadas, não adianta. Tu pode ter beleza, tu pode ter o que for, minha filha. Não vai para frente. Aí sabe o que vão dizer que você é com o tempo? Dedo podre. Vão dizer que você tem dedo podre para homem, né? E o homem também. Vão dizer que ele tem dedo podre para mulher. Só arruma tranqueira. E o que faz então? Os caminhos têm que estar abertos. Porque se os seus caminhos, por algum motivo, seja ele qual for, hereditário, coisa mandada, seja qual for, tem inúmeros caminhos, né? Estiverem fechados, não adianta você se esforçar. É sacrifício de tolo, de tola. Tá entendendo? Da mesma forma, tira aqui para mim, filho, por favor. Ah, tirei. Da mesma forma, na vida financeira. Quem ganha mais dinheiro na vida financeira, profeta? O senhor já fez um estudo? Já. Fiz uma analogia esses dias aí, pensei nos ricos da vida que a gente tem aí, né? Roberto Justus,
aquele advogado que me fugiu à memória o nome, os herdeiros do Abílio Diniz, as herdeiras do Silvio Santos, e fiquei analisando, pensando, estudando. Aí você para pensar, o que esse Zico tem que eu não tenho, profeta? Posso lhe dizer, o quê? Caminhos abertos. Alguns chamam de sorte lá fora. Eu não chamo de sorte porque eu não acredito em sorte. Nem em sorte, nem em azar. Eu acredito em bênção ou maldição. Esses camaradas tiveram oportunidades, abraçaram-nas. E como seus caminhos estavam abertos, progrediram. Coisa que não acontece para alguém a vida toda. Nunca aparece oportunidade, nunca aparece meios, parece que a coisa está trancada. É nada, profeta, isso é inteligência, profeta. Que inteligência, nada. Tira essa ideia, isso aí é o que os outros querem que você acredite, para você continuar do mesmo jeito. Inteligente todo mundo é, gente. Se você não tem nenhum problema mental, você é inteligente. Deus não desproveria mas já foi provado o QI, já foi provado que QI não tem nada a ver, isso sim, cientificamente. Não é inteligência não, são outros atributos, e principalmente o caminho aberto, porque se os caminhos do fulano estiver trancado, duvido que ele prospere, duvido que as coisas dê certo para ele, duvido que as coisas aconteçam para ele. Agora, se os caminhos estiverem abertos, as oportunidades vão aparecer sempre. E sempre vão aparecer uma melhor que a outra. Estava vendo até o Pablo Marçal outro dia falando assim. Um amigo falou que um fulano lá no condomínio dele ia vender a mansão. Lá é a mansão de 15 milhões, 20 milhões, por aí. Ele disse, eu compro. Mas peraí, por que você vai comprar? Porque eu vou comprar por 15, vou vender por 20, só aí eu já ganhei 5. Olha as oportunidades. Comprou e vendeu por 25. Numa tacada só, 10 milhões. Mas essas oportunidades aparecem para todo mundo? Não. Primeiro que precisa ter visão para enxergar, e segundo tem que ter os caminhos abertos, porque se tiver os caminhos abertos nem adianta você ter visão. Pode ter a visão que for, o sonho que for, você pode ter o que for, não vai acontecer para você. Tanto financeiramente quanto sentimentalmente. Ah, profeta, não é que eu estou velha. Eu canso de ver velha casando, e eu acho que está completamente certo, que tem velha que está tão mal, que já se entregou para o caixão, está escolhendo a cor do caixão, né? E não sai da cola do coitado do filho ou da filha. O certo é a pessoa que tem uma certa idade olhar para frente, reconstituir sua vida. Arrumar um velhinho. Ah, mas eu estou tão cansada dessas coisas. Então você vai ficar na cola do filho e da filha atrapalhando a vida deles? Não atrapalho não, só a sua presença já atrapalha. Você tem que seguir a tua vida. Filho, depois de uma certa idade, tem que bater as asas. É uma vez por semana e olha lá. Siga teus caminhos. Ah, mas já não deu certo quando era nova, eu tive tanta decepção, agora que eu estou velho vai dar certo? Vai, enquanto a vida é esperança. Jesus mandou perseverar, se os seus caminhos estiverem abertos, né? Senão você vai arrumar um velho pior que o novo. Como assim? Vai arrumar o velhinho giraia, um velhinho que vai te dar dor de cabeça como nunca ninguém te deu. Então claro que seus caminhos têm que estar abertos primeiro, né? Para que você tenha a oportunidade de coisa boa. O que você não pode é se entregar. Nem Deus se agrada que você se entregue. Deus, não sei, se fosse para você se entregar, Ele já tinha te levado. Por que Ele vai deixar você perambulando pela terra? A não ser que você não seja convertido. Se você é crente, né? Para quê? Me diga. Para ficar fazendo hora extra onde? Mas se você ainda tem um projeto de vida, Deus é contigo nesse projeto. Abra os teus caminhos, siga em frente. Você vai restaurar, você vai morrer
sendo feliz no amor. Outra coisa que eu não concordo é velho pendurar a chuteira e não progredir, não é progredir a palavra correta, produzir mais. Porque se aposentou não faz mais nada, né? Mas é porque se você não tem saúde é de se entender. Aí sim, fazer o quê? Mas se Deus está te dando saúde, está te mantendo, mesmo de uma certa idade aqui na terra, porque alguma coisa Ele quer que você faça, né? Esse negócio de velho ficar atrapalhado em casa, sem fazer nada, também não concordo e acho desnecessário. O senhor vai ficar velho, sei, e sei que se eu parar eu estou morto. Mas claro, para você fazer alguma coisa, seus caminhos têm que estar abertos, porque senão, minha vida foi a vida inteira fechada os caminhos. Então está na hora de abrir, né? E por que lá no serviço o fulano, era para mim ser promovido, o fulano foi promovido e eu não? Simples, teus caminhos estão trancados e o dele não. Por que lá no meu serviço fulano se deu bem e eu não me dou bem? Porque fulano está com os caminhos abertos e você não. Mas espera aí, profeta, eu não consigo encontrar uma explicação. Quando não se entende, não se encontra explicação, você tem certeza absoluta que é espiritual o problema. Aprenda isso. Não entendeu, é porque é espiritual. Entende? A vida de Pedro estava trancada. E quando mudou a vida de Pedro? Quando abriu os caminhos dele, quando Jesus encontrou com ele e disse: eu vou lhe ensinar a ser pescador de homens. Vamos lá para o meio do mar que nós vamos pescar de novo. Não peguei nada. Vamos. E ele foi. Lança a rede. Quando ele lançou, não se conteve de peixe. Olha como Jesus abre o caminho do ser humano. Uma pessoa que ficou a noite inteira se matando, não pegou nada. Uma tacada só, quando Jesus mandou, pegou muito. É isso que acontece quando os caminhos estão abertos. Uma tacada só, tu puxa peixe que só a bexiga na rede. Né? Amém? Segura a sua chave aí. Quem não tem a chave vai fazer a campanha. Não me pegue essa chave se você não for vir domingo, tá? Porque Jesus vai te cobrar. O efeito pode ser o contrário. Eu esqueci a minha. Não pegue duas, que uma vai ser maldição. Se você sabe aonde está, a não sei que você perdeu ou te roubaram, aí tudo bem. Mas se está guardado na sua casa, mantenha aquela. Não pegue duas, tá? Você traga domingo que vem para ser ungido. Pode distribuir a chave para quem não tem? Rapidinho para mim, por gentileza. É a chave que abre. Foca aqui para mim. Que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Guarda com carinho. E é para usar a semana inteira. Para ter resposta. Eu quero testemunho da chave. Tá? Testemunhos. Você vai vir mais 4 domingos só. Pedro era impossível. Impossível. Um líder nato, mas também precipitado. Foi chamado em sua rotina diária, lançando redes. Não havia nada místico, apenas um convite direto de Jesus. E passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, conservando as redes com seu pai, e chamou-os. João era mais reservado, introspectivo, mas profundamente sensível. Eita! Olha aqui para mim. Vê de quem que é o que está tocando aí a orquestra. Por isso que eu falo, desliga antes de entrar daquela porta para dentro. Olha aqui para mim, gente. Pedro era um homem, como o nome já dizia, Petros, pedra. Ele não era um homem muito emotivo, Pedro, tá? Mas era um homem impulsivo, pessoas impossíveis. Eu era muito impulsivo quando eu era jovem, era meio Pedro, né? Hoje eu tenho mais, a gente vai pisando mais no freio à medida que vai adquirindo mais maturidade, né? Vai mais devagar. Mas Pedro, ele era impossível, mas era um líder nato, precipitado. Eu era muito precipitado também quando jovem. Foi chamado em sua rotina diária lançando redes.
Vamos lá. João, ele era mais reservado, introspectivo, mais profundamente sensível. Ele estava trabalhando ao lado do Pai, o que mostra um espírito de responsabilidade. Jesus o chama no meio da rotina familiar. João aceita o chamado e larga tudo, né? Então tivemos aí o impossível, que era Pedro, que andou sobre as águas. Olha como ele era impossível. Esse também, né? Jesus restaura João, pergunta se ele ama ele 3 vezes, para curar as 3 negações. Pedro é o exemplo claro de como Deus transforma falhas em força. Deus mudou muito Pedro, né? O que antes era impulso se tornou ousadia. Todo impossível é ousado, né? O que é ousado? Ousado é você recebe uma direção de Deus, ó, aquele vaso vai flutuar, e você tem a ousadia de falar que vai, obedece, né? Essa pessoa ousada, entende? Jesus apelidou de filho do trovão João. João já era mais temperamental, sensível. Toda pessoa temperamental, ela transparece ser grossa, mas na verdade ela é uma das mais sensíveis que tem, viu? Todo temperamental. Ser uma pessoa sensível hoje em dia não é muito bom não, tá? Eu tiro por mim. Se Deus pudesse tirar metade da minha sensibilidade, eu agradeceria. Pessoas muito sensíveis são as mais sofredoras, porque são pessoas que são meio manteiga derretida. Tudo magoa, tudo entristece, tudo decepciona, né? Às vezes tem pensamentos que não tem nada a ver. O muito sensível não é feliz nesse mundo, tá? Muito difícil sem pessoas muito sensíveis serem felizes. João era um dos que eram sensíveis, né? Não estou falando no ter amor, estou falando de sensibilidade. Deixar a mágoa entrar fácil dentro de você, tudo fica magoado, tudo se preocupar com o que os outros falam, com o que a pessoa sente, com o que ela pensa. O sensível é assim. Agora o insensível não está nem aí. A pessoa que não tem muita sensibilidade. Então era muito diferente João de Pedro. A gente tem que pegar as coisas boas de Pedro e as coisas boas de João. Os dois Deus transformou. Pedro era impossível, né? Era impossível, não impossível, impossível. Nada no ministério, você acompanha a história de Pedro, até pelas viagens de Paulo, você vai vendo que o Senhor foi quebrando ele. E muito bem quebrado, viu? Foi moldando ele. E ele foi um dos últimos apóstolos a morrer, né? Não, desculpa. João que foi um dos últimos. Pedro, ainda pela sua ousadia, né? Não foi um dos últimos. Até na hora de morrer, Pedro foi ousado. Foram crucificar ele, ele falou, não quero que vocês me crucifiquem não, porque não sou digno de ser crucificado igual meu mestre. Me coloca de cabeça para baixo. Crucificaram ele parecendo um X. João já morreu na ilha de Patmos, já de velhice mesmo. Uma vez pensaram que ia matar João, jogaram ele num caldeirão os romanos jogaram ele num caldeirão de óleo fervente, lá dentro. Tacaram o velho lá e falaram, agora tu morre. Que não estava nem fazendo coce com o óleo. Deus é tremendo. Deus deu um livramento para ele dentro daquele óleo fervente. Depois foi lá para a ilha de Patmos, começou a pregar lá, escreveu o Apocalipse. E foi onde ele morreu de velhice. Mas ele já não era mais tão emotivo, né? Deus trabalhou muito as emoções de João. Bastante. Você nota pelo Apocalipse, né? Por mais que o Senhor estava dando as visões, ele escrevendo, você não vê que é muito emotiva a carta aos Apocalipse. A carta de Apocalipse, né? O livro das revelações. Agora Pedro tinha um problema sério, era um cabeça dura.
Toda pessoa muito impetuosa, muito que se larga, que não tem muita paciência, impulsiva, ela é difícil de mudar o que ela pensa, sabia? São os menos manipuláveis, são esses. Pedro não se deixava manipular, nem tanto que ele pensava que Jesus era só para os judeus. Olha só que folgado. Precisou Paulo, numa certa feita, levantar numa reunião que estava tendo entre eles e dizer: não, Senhor, Jesus me chamou para ir pregar para os gentios lá fora. O evangelho é para todo mundo. Ele se achava o tal porque era judeu. Até isso Deus precisou trabalhar na vida de Pedro, né? Mas Pedro foi o primeiro papa. Não existe essa história católica, tá? Isso os católicos inventaram e moldaram esse negócio de papado, né? A autoridade máxima da igreja. Até respeito, é a cultura deles, né? A gente não pode falar mal, né? Nem desrespeitar. Eu ouvi até não era bispo, acima de bispo tem outro cargo lá, esqueci o nome. Alguém que é católico aí sabe ou não sabe nem os cargos? Se diz católico, um cardeal falando que aqui no Brasil, para o pessoal brasileiro: ó, você não está contente com o novo Papa, cai fora, vai lá para a Assembleia, que lá não tem Papa, vai lá para a igreja do Bispo Macedo, né? Ele não está errado, não, ele está certo. Se ele está lá dentro, tem que respeitar, né? Não é que seja o certo espiritualmente falando, não tem nada a ver, totalmente fora papado, totalmente fora. Purgatório não existe, idolatrar santo piorou. Eita, não vou nem falar para quem é católico aí não achar ruim comigo. Respeito, mas não tem apoio bíblico nas escrituras. Não existe apoio para essas doutrinas, tá? Me mostre a palavra purgatório, né? Não existe, entende? Então a gente respeita. Eu até admiro a igreja católica. Quando eu entro numa igreja bonita, né? Eu gosto de ver a arquitetura deles, acho tão bonita. Eu gosto de coisa bonita, sabe? Feita. Sempre gostei. E eu acho linda, mas não tem nada a ver com a palavra. Nada, vezes nada. Fugiram muito por causa da questão política de Roma. Quem conhece a história, como nasceu o catolicismo, né? Que foi através de Constantino, imperador, que não conseguiu vencer os cristãos. Quanto mais matava crente, mais nascia crente. O sangue era a semente do evangelho, nas arenas de Roma, etc, etc, né? Quem conhece a história sabe como nasceu Roma e o catolicismo. Um monte de situações, fogueira, mataram tanta mulher achando que era bruxa. Era macumbeira, mas bruxa não, né? Mas algumas talvez era bruxa mesmo, vai saber. Então, venderam muito terreno no céu, né? Tem gente que tem até escritura até hoje, comprou terreno no céu há 100 e poucos anos atrás. Gente, se você fosse mergulhar na história do catolicismo, tu vai aprender. Tá? Você não tem que acreditar em ninguém, você tem que pesquisar, entende? Eu sei porque pesquisei, estudei, etc. Mas a gente respeita, tá? A gente não pode respeitar a religião dos outros, mas dizer que papado, o único papa que a gente tem chama-se Jesus Cristo. Diga para a pessoa ao seu lado: teu papa é aquele que morreu, mas está vivo. É o único papa. Eu não acho nenhum homem na face da terra digno de tamanha autoridade que o Papa ganha. E eles dizem que Deus dá. Não acho, não existe homem. Todo homem é pecador, né? A gente luta todos os dias contra o pecado. Não é que já venceu o pecado. O senhor é pastor, o senhor já venceu o pecado. Que nada. Minha luta deve ser pior que a tua ainda. Que você acha que o diabo vai querer quem? Derrubar quem? Uma ovelha ou o pastor de todas as demais? Ele vai investir em mais quem? Todos nós, gente. Não tem essa história de sou santo, não. Tá? Vou ser sincero. As pessoas hoje não vão mais na igreja, profeta, porque a igreja escandaliza muito. Sai tanta coisa de igreja. É pastor estrupador, é pastor ladrão, é igreja que roubou, é dinheiro descoberto não sei aonde. E
e vai descobrir muito mais. Não é só a ponta do iceberg. Hoje em dia está muito escancarado por causa das informações que a internet traz, né? A internet, ela mostra muita coisa. Antigamente não tinha isso, mas sempre teve. Não adianta você ficar falando, agora está pior, quanta coisa na internet. Não, agora não, sempre teve. É que antes não era mostrado, não tinha internet que divulgava. E como é que o senhor vê isso? Como eu sempre vi, quem está de pé, cuide para que não caia. Quem se santifica, quem tem que se decidir se santificar é você. Se a pessoa se corrompeu, e às vezes ela se corrompeu em cima do altar e não quer largar o altar, quer servir a Deus corrompida, é uma decisão dela. Mas e aí, vai acontecer o que com essas pessoas? Não sei, não quero saber, não sou juiz. A casa não é minha, a igreja não é minha. Se eu fosse membro hoje, se eu fosse membro, eu ia para a minha igreja, cultuar o meu Deus, receber a minha palavra, a minha direção, fazer os meus propósitos de fé e ir embora. Eu não queria, que o pastor, eu não quero nem ouvir, nem saber. Porque eu quero fazer a minha parte, se ele não faz a dele, é problema dele, não é meu. Eu ia pensar assim. Mas se chamasse para ser obreiro, mesma coisa, igual eu fui obreiro há muitos anos. Eu não queria saber da história de vida do pastor, eu não queria saber o que ele faz, deixa eu fazer. Eu não sou fiscal, eu estou aqui para servir, né? Então não estou aqui para me meter na vida do meu pastor. Graças a Deus, por isso que eu fui um bom obreiro muito tempo, né? Não queria saber mesmo, não. Problema dele, ele está pecando? Tá, então é ele, Deus, não sou eu. Quem sou eu para chegar nele e apontar? Se Deus quiser, Deus até mata ele. Quando você já viu Deus matar na hora, quando ele quis? Deus até mata. Se não matou, alguma coisa tem. Então não cabe a mim querer entender o propósito de Deus na vida dos outros, a não ser que eu for profeta. O profeta, tudo bem, o profeta ele entrega o que Deus manda, então até uma certa feita você entendeu. Agora obreiro, membro, querer entender as coisas, você não está aqui para entender, você está aqui para servir e receber. Só que lembre-se, Jesus não é o garçom, Jesus é o cliente. O garçom aqui é você. Você vem para servir, você não vem para ser servido por ele. Então não ache que igreja é só manancial de bênção e ir embora, porque não é. Se você está servindo a Deus no evangelho, se você está encarando o evangelho desse jeito, você está encarando completamente errado. Das duas, do moço, você se faz de cego, ou você está se fazendo de surdo. Está entendendo? Porque evangelho é servir. Evangelho não é só ser servido. Quem só senta para assistir está querendo só ser servido. Então é um problema sério, né? Mas para servir tem que ser só obreiro? Não. Você pode estar lá fora, você está dando o que o profeta manda você dar, um bonequinho para alguém, falando de Jesus para essa pessoa e convidando, você está servindo. Você está entendendo? Você não precisa necessariamente ser um obreiro para servir. Tem muitas maneiras de servir. Agora, o que você não pode é só querer ser servido. Aí você vai ter um problema gigantesco, tá, com ele. Mas é porque ele me abençoou, só eu servindo. Ele te abençoou algum tempo, só servindo, você só recebendo. Concordo com vocês, por um tempo, depois ele começa a te cobrar, né? Até porque ele espera você se fortalecer, ele espera a tua fé ficar melhor, né? É assim que ele trabalha. Mas viver dentro da igreja só para receber, esquece. Se você está muito tempo assim dentro da igreja, alguma coisa está errada na tua vida. Começa a pensar, a analisar, tá? Então a gente não tem que se preocupar com o que está acontecendo lá fora, se preocupa com a tua vida. Bom, eu sei que a minha vida está no altar, é isso que você tem que pensar. Minha vida está fiel a Deus. Agora se falando não está, se é ou se não é verdade também, porque você não pode acreditar em tudo que você lê, em tudo que você vê, né? Mas também você vai perder tempo para quem pesquisar? Não é a tua vida, é a vida dos outros. Nem perca tempo, não quero nem saber. Nem acredito, nem desacredito. Não quero perder meu tempo com isso. Tem muita coisa já para fazer. Porque quem realmente tem sonhos não tem tempo. Quem realmente tem metas não tem tempo. Quem vive propósito não tem tempo. Está sempre correndo. Não tem tempo de cuidar da vida dos outros. Entendeu ou não entendeu? Sim ou não? Então você tem que se preocupar com você. Eu estou fazendo a minha parte, Deus vai me abençoar. O resto não é problema meu. Se a pessoa está lá, é porque Deus permitiu ela estar.
sendo do capeta ou sendo de Deus, não é problema meu, é com Deus. Deus é que põe, Deus é que tira. Nenhuma autoridade é dada ao homem se não for pelo céu. O que quer dizer isso, profeta? Só Deus autoriza alguém a ser autoridade. Se Deus não quiser, não é. Quantos presidentes ganhou a eleição? Tancredo Neves, né? Que me vem à memória agora. Ganhou a eleição, não demorou muito, morreu, porque Deus não aceitou ele ser autoridade. Ah, mas e Deus aceita o Lula que é ladrão? O Bolsonaro que é genocida? Bom, aí eu não vou entrar em questões políticas. Eu sei que o que a gente tem que fazer não é julgar, nem ter raiva, que crente não pode ter raiva. Se você tem raiva de algum por causa de política, seu coração tá feio o negócio aí, filha. Né? A gente não deve nem ter raiva, a gente deve orar só. Nosso papel é orar e fazer a obra do nosso Jesus. O resto lá fora não é com a gente. Tá certo que em época de campanha a gente indica, a gente sinaliza, né? Mas cada um faz o que quer. Nós não estamos aqui para fazer política, né? A única política que a gente faz aqui é a filosofia do Senhor Jesus, né? Dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Essa é a nossa política. Diga graças a Deus. Então não julgue ninguém, né? Esse negócio de ficar brincando com língua estranha, the king, the power, não sei o que, isso não é língua estranha, isso é inglês. Eu até brinco em casa, porque eu sei que não é língua estranha. Agora tem umas partes que é língua estranha, que o rapaz está falando língua estranha, eu já não brinco. Misericórdia de quem brinca com as coisas do Espírito Santo. Você sabe que o único pecado que não é perdoado na Bíblia é a blasfêmia. O que é blasfêmia? Você achar que é o Espírito, achar que é a pessoa e é o Espírito. Isso é blasfêmia. Então não brinque, estou te ensinando com línguas estranhas. Quando é língua de outro país, tudo bem, eles falam lá essa língua, os americanos. Mas quando é língua estranha que ninguém entende, tu sabe que vem do céu. Ah, mas e se não vir for do diabo? Eu não arriscaria, porque de repente e você está brincando com as coisas santas do Pai. Então tome muito cuidado com quem você julga também, né? Não somos juízes nessa terra, tá entendendo? O que eu percebo na internet é uma pontinha de inveja também, né? Principalmente no meio dos crentes. Mas não estou aqui também para... Não soma, sabe? A gente tem que orar. Só isso, gente. Não convém nem gastar neurônios. Eu não gasto nem minha cabeça com isso. Tanta coisa para gastar a cabeça, né? Que realmente soma, que dá fruto para o reino. Entende? Diga graças a Deus. Não vigia. Que o Papa é o capeta, ele é o anticristo. Não sei. A Bíblia aponta algumas profecias. Mas quem sou eu para dizer que aquele velho lá é capeta? Né? Não sei. Tem gente já afirmando que é o falso profeta, né? Dos últimos dias. A gente tem que... Eu acho que se a gente parasse de perder tempo com essas coisas, investisse mais no Evangelho, visse mais gente pregando, falando do amor de Deus, divulgando testemunho, divulgando milagre. É que é um problema, a gente divulga testemunho e milagre, esses povos aí vai no nosso vídeo e começa a xingar a gente, né? Faz até meme. Eu até tirei ali antes da palavra a capa de juiz, porque senão é capaz de virar um meme na internet, né? Então eu tenho até medo dessas coisas. Mas se virar, porque Deus permitiu, também não ligo, mas a gente evita, né? As coisas, entendeu? A gente evita, para não ter problema. Mas se vier o problema, porque Deus permitiu que viesse, então vamos para as cabeças, vamos para cima, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente, muito cuidado. Agora, na hora de descer, a senhora mandou uma mensagem para mim dizendo: olha, eu gostei muito da sua igreja, nossa, que igreja forte, olha, eu gostei demais, mas eu não vou poder ir mais porque é longe. Eu disse para ela: senhora, eu vou lhe dar uma crítica construtiva, tá? Eu vou lhe fazer uma crítica construtiva. A gente não conquista nada na vida fácil. E tudo que é difícil é porque é bom. Porque quando é fácil, é porque ninguém quer. Quando é difícil é porque a coisa vale a pena.
Não procure só as coisas fáceis, que você não vai ter sucesso nelas. Procure as difíceis e vá para cima, vá com coragem, que Deus te abençoe nelas. Deus vai te abençoar nas difíceis. Se a gente for olhar a distância, for olhar a dificuldade, às vezes é do lado da casa, mas o diabo apronta alguma coisa dentro da tua casa para tu não ir. Sempre vai ter dificuldades, mas tem gente que é mole. Então essa moleza que tem que ser tratada dentro da pessoa. A preguiça, a moleza, tem que repreender, porque ninguém vence desse jeito, gente. Ninguém triunfa desse jeito. O que você prefere? Uma igreja longe, que você tenha resultado, que a tua vida muda, né? Que você vê o resultado na tua vida, do que uma do lado da tua casa, que você vai já há 20 anos, nada acontece, nada se transforma. Eu tenho gente que vem aqui que está lutando pelo casamento 25 anos na igreja dela. Imagina lutar 25 anos por um casamento, gente, pelo amor de Deus. Não dá, né? Muito tempo. Então, mas por quê? Porque a pessoa é mole, né? Deus tem duas maneiras de abençoar, ou misericórdia ou fé. Tem gente que prefere a misericórdia, ela é mais demorada, 20, 30 anos, mas ela requer menos de você. Agora a fé não, a fé vai requerer sacrifício, a fé vai requerer você se esforçar. É completamente diferente da misericórdia. Então as coisas difíceis têm um preço, claro, mas vale a pena no final. Do que adianta as fáceis? Tem tanta gente que envelhece e para pensar assim: ai, se eu tivesse lutado nos meus 30 anos, ai, se eu tivesse lutado nos meus 25, foi mole a vida inteira, agora que tá velho, tá pensando em lutar, filho. Não tá errado, tá certo, enquanto a vida é esperança, mas não vai ser igual. Por quê? Porque a gente, quando vai ficando mais velho, a gente já não é mais o mesmo. A ciência diz que dos 40 para cá, nossas células regridem. Até os 40 elas se desenvolvem. Depois dos 40 elas regridem, quer dizer, você não tem a mesma energia, você não tem a mesma inteligência, até os neurônios não são os mesmos. Entende? O senhor está falando que velho não presta para nada? Tem muito velho que Deus usa, e fortemente. Não estou falando que não presta para nada, eu estou falando que é mais difícil. Quanto mais velho você fica, mais difícil é. Então a pessoa tem que dar a cara para bater na velhice, sem ser na velhice, tem que ir para cima, que se for mole, não adianta depois chorar as pitangas. Ai, se eu voltasse no passado, se eu não sei o que, para, né, gente? Não lutou a vida inteira e agora está se olhando para trás. Não importa o quanto você seja velho, olhe para frente, né? E luta, gente, luta. Não importa a distância, não importa a dificuldade. O que eu quero é resposta, o que eu quero é resultado, o que eu quero é mudança. Se não aconteceu nenhuma, vai acontecendo em duas. Se eu cair uma vez, eu me levanto. E assim a gente continua, né? O que me admira em Pedro é isso. Pedro não tinha nada de mole. Era carrancudo, cabeça dura, né? Mas moleza não era uma das palavras que se enquadrava na vida de Pedro. Entende? Jesus o amava absurdamente. João também, apesar de ser mole, ser uma pessoa sentimentalmente mole, ele dormia. Era o único discípulo que dormia no peito de Jesus quando podia. Carinhoso, né? Não fez tanta história, era muito emotivo, né? Mas fez uma grande diferença mesmo no meio das suas emoções. E não era mole, nenhum dos discípulos era mole, né? Jesus ensinou a serem todos fortes, ir para cima, não ver dificuldade, né? Do jeito que ele ensina a gente. Mas tem duas maneiras de Jesus te ensinar, olhe para mim, duas. A número 1, você ouvindo uma palavra dessa e aprender. A número 2, você passar na chaleira, no bico da chaleira, ele te esmagar lá fora, ou por bem ou por mal, tu vai aprender a ser forte, e o que não te matar, vai te fazer mais forte ainda e te fortalecer. Fique de pé.